Boa tarde, gente. Boa tarde. Que bom encontrar vocês aqui. Todo mundo chocado com tudo isso, né? E aí é bom que a gente se encontre, que a gente divida as reflexões, e a ideia é bem essa mesmo, que a gente possa trocar reflexões a respeito boa tarde, daquilo que a gente percebe, né, em tudo, e assim, aí o que eu quero deixar claro em tudo nessa situação, eu quero deixar claro que a ideia aqui não é julgar, olhar para a situação e falar especificamente sobre violência. A gente pode até falar sobre isso em outro momento, mas a ideia não é trazer esse caso para essa reflexão, até porque as coisas ainda não estão esclarecidas, não se sabe exatamente qual é o envolvimento de cada um de fato nessa história, né? O que se sabe é que o menino Henry foi espancado, ele apanhou até a morte. Agora a gente não sabe as circunstâncias, quem foi conivente, quem assistiu, sabe-se que ele estava sob o teto da mãe e do namorado da mãe. De resto a gente não sabe, mas tem uma coisa que me chama muita atenção e que me tirou o sono essa noite, e aí por isso hoje de manhã eu tomei essa iniciativa de querer conversar com vocês mesmo, até se alguém tiver vontade de conversar comigo sobre isso que eu vou trazer aqui para vocês, me avisa aqui que eu chamo e a gente conversa, tá? Porque eu fiquei pensando assim, né? Esse garoto, ele tinha 4 anos. A gente não espera que uma criança de 4 anos prepare o almoço na nossa casa. A gente não espera que uma criança de 4 anos dirija um carro. Por quê? Porque é fácil da gente entender a limitação corporal e cognitiva da criança. Agora a gente espera que uma criança de 4 anos elabore uma situação emocional, uma dificuldade, um desafio emocional e consiga perceber o que está acontecendo com ela para verbalizar e dividir ou pedir ajuda para a gente. A criança não vai fazer isso, né? Por que a gente consegue ler os sinais cognitivos e corporais e respeitar as limitações e ajudar a criança, e quando se trata do emocional, não? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando sobre essa necessidade de ler a criança? Porque na fala do pai, quando o pai vai, e isso que me chocou absurdamente, é claro, para além da situação, para além do crime covarde que foi cometido, me chamou muita atenção quando o pai disse que ao chegar na casa da mãe para entregar o filho chorou, vomitou e não queria ir. E aí ele fala, mas aí eu estou entendendo que isso é normal do quadro da separação dos pais, que se separaram em setembro, tá fazendo acompanhamento com a psicóloga, então a gente sabe que é normal ele vomitar quando ele fica ansioso. Gente, não é normal uma criança chorar sem motivo, vomitar sem motivo, dizer desesperadamente que não quer fazer alguma coisa sem motivo. Agora, se ela não tiver ajuda de um adulto, de um responsável para elaborar, porque a criança, ela percebe, né? Então vamos lá, a criança é da ordem da emoção, não do sentimento, né? A gente entende a diferença de emoção e de sentimento, né? Eu vou explicar assim brevemente para vocês. A emoção é aquilo que acontece no corpo. Então, o que o Henry sentiu quando parou na porta da casa dele? Provavelmente um disparo no coração, liberação dos hormônios do estresse, então o corpinho dele se enche de adrenalina e ele vai fazer o quê? Ele vai chorar. Esse choro que na verdade é uma estratégia inteligentíssima do corpo para buscar homeostase. Porque quando a gente chora, a gente libera cortisol. A lágrima contém cortisol. Então, tô com medo, eu choro para aliviar esse processo estressante que está acontecendo dentro do meu corpo. Isso é da ordem da emoção.
Agora, o sentimento é aquilo que acontece quando essa criança consegue elaborar, nomear e perceber aquilo que ela sente. Aí que eu falo que é esperar demais da criança, como se esse garoto pudesse dizer para o pai: pai, eu não quero descer porque estou com medo da forma como você é tratado. Para um garoto de 4 anos. E o que a gente faz? A gente tem uma mania de, eu digo sempre isso para os meus alunos, a gente tem que abandonar a bola de cristal. A gente tem uma mania de achar que a gente pode responder pela criança que tá tudo bem. Ah, é normal, minha filha sempre que fica ansiosa, ela cutuca a boca assim, mas tá tudo bem com ela, ela só cutuca a boca assim. Meu filho, ele range o dente, mas tá tudo bem com ele só tá, né, a pandemia e tudo isso, então ele tá... Quem somos nós para dizer como é que tá a criança sem fazer essa leitura, né? E aí é isso que eu vou aqui, eu só vou acabar essa reflexão e eu vou trazer para vocês cinco caminhos que a gente pode ter para acessar, para ajudar a criança a elaborar aquilo que ela está sentindo e poder acessar esse mundo interior da criança. Boa tarde para quem está chegando agora. Então, a gente está aqui conversando, eu esqueci de colocar o assunto da live, acabei não colocando. Mas a ideia é, a partir desse caso que aconteceu com o Henry, trazer formas práticas da gente conseguir ajudar a criança a elaborar aquilo que ela está sentindo para descobrir o que é que está acontecendo com ela, porque a criança não vai fazer isso sozinha, né? Olha, vou compartilhar uma coisa com vocês que já aconteceu comigo em sala de aula. Usando um desses recursos que eu vou explicar para vocês já, que é o storytelling, é uma técnica de conversa com a criança, a gente descobriu uma criança que estava sendo abusada pelo motorista. E a criança envolvida com a narração, com o storytelling ali... Oi, Anderson, que bom, gente, eu nem falei, eu vi vocês todos chegando aqui, e nem fui cumprimentando, sintam-se todos cumprimentados. É porque eu realmente estou muito arrebatada, assim, assistindo a matéria toda. E assim, esse garoto estudava na escola dos meus filhos e morava no meu condomínio, então ainda fica mais próximo, sabe? Assistindo a matéria, tirando todo o susto do espancamento, isso que me chamou muita atenção, sabe? Isso o fato do pai dizer, ele vomitou, chorou, disse que não queria ir. Mas tudo bem, não tô nem dizendo que o pai não podia ter deixado o menino ir, porque aí tem toda uma questão legal que envolve a guarda compartilhada, uma situação de divórcio, não tô entrando nisso. Eu tô entrando no quanto a gente normaliza o fato das crianças manifestarem atitudes corporais de medo e de ansiedade. E a gente se dá o direito de não ler o que está acontecendo com a criança. A gente para nessa primeira página. A criança está manifestando medo, está manifestando ansiedade e a gente está se achando no direito de dizer que está tudo bem com essa criança. E a criança está lá com um mundo interior devastado, com coisas que ela não sabe elaborar para te dizer e que se você não chegar nela, ela não vai acessar. Ela não vai elaborar. E isso, gente, tem um nome: educação emocional. E a educação emocional começa quando você fica grávida. Uma criança de 4 anos, ela já é para ter um repertório de entender o que é medo, o que é raiva, o que é alegria. Ai, Marina, socorro, meu filho tem 6 anos, eu nunca nem fiz isso. É sempre tempo de fazer. Alguém com 20, com 30, com 40 anos pode começar seu processo de educação emocional. Até porque nós somos uma geração que não recebeu educação emocional. Então a gente, fazendo a educação emocional dos nossos filhos, a gente vai fazer paralelamente a nossa, porque não fizeram com a gente. Não porque os nossos pais não eram bons e preocupados o suficiente com a nossa educação, mas porque não se falava sobre isso, porque não se sabia como fazer isso. E aí eu separei esses 5 caminhos para que a gente possa, pais, educadores, profissionais da infância em geral, psicólogos, um cuidador, uma babá, uma avó que fica com a criança, que possa acessar através desses 5 passos esse mundo interior da criança e descobrir e trazer à tona coisas que estão ali. Então eu estava justamente dando esse exemplo dessa aluna que com a técnica do storytelling simplesmente despejou numa aula de teatro que estava sendo abusada pelo motorista.
coisa que na casa dela não aparecia, só que a menina tava com um comportamento compulsivo de se coçar, chegava a fazer ferida, então tá ansiosa, aí foi pra psicóloga, tava com a psicóloga há um tempo, tá num quadro de ansiedade, mas esse quadro de ansiedade você só vai conseguir acessar, pensa assim, o comportamento que a criança tá tendo é a ponta do iceberg aqui em cima. O que tá causando esse comportamento tá embaixo. E só quem consegue ajudar a criança a acessar é quem tem o cérebro maduro para isso, que é o adulto, que é o responsável dessa criança. Sozinha ela não vai conseguir fazer, tá? E o que tem embaixo desse oceano, né? Se aqui em cima, se a ponta do iceberg que a gente tá vendo é o comportamento, é o choro, é o grito, é o que a gente chama de birra, é o que a gente chama de disputa de poder, a criança morder, a criança bater. O que motiva esse comportamento são crenças que a criança desenvolve, são esses disparos emocionais e de sentimentos que não conseguem ser elaborados, não conseguem ser verbalizados. A criança não consegue falar o que ela está sentindo, porque ela não tem, em termos funcionais, ela não está com o cérebro dela preparado para conseguir fazer esse tipo de percepção. Ela só consegue captar a sensação. Então, é um grito que a gente precisa atender, porque sozinha a criança não vai dar conta, tá bom? Então, o que eu queria deixar claro para vocês? Que todo comportamento, toda ação que a criança faz é resultado de uma necessidade básica não atendida e que ela não consegue elaborar, tá bom? Isso estando claro, e aí ficou clara a diferença de emoção e de sentimento pra gente poder ajudar a criança? Se não tiver claro, vocês me falam. E se alguém quiser aparecer aí pra conversar comigo sobre essa situação, me avisa, tá bom? Vamos lá. Como que tudo isso começa a acontecer, né? A gente tem uma mania de dizer pra criança que está tudo... Manda tá vendo esse coraçãozinho aí, ó, do lado direito? Coloca um coraçãozinho aí pra mim se você já ouviu ou já disse isso alguma vez. Da criança dizer que tá com medo, da criança ficar roendo unha, ficar se comportando dessa forma e a gente dizer, mas tá tudo bem. Que a gente se acha no direito a bola de cristal de novo, que a gente tem que abandonar. De dizer que está tudo bem pra criança. Ninguém, é a mesma coisa que vocês falarem assim pra mim, e aí Marina, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí em casa? E aí meu marido aparece aqui e fala, tá tudo jóia, tá tudo bem com a Marina, gente, ela tá ótima, ela tá super legal. É isso que a gente faz com a criança, e isso começa a acontecer quando a criança é pequenininha. Aí entra no elevador e aí alguém pergunta, ai que amor, quantos anos você tem? A criança não teve nem o tempo de respirar pra mostrar o dedinho, porque ela pode não falar, mas ela mostra o dedinho que ela tem 1 ano, 2 anos, e a gente já responde, fala filha, 2, tem 2. A gente fala para a criança. E aí a gente faz a mesma coisa para dizer que tá tudo bem com a criança, quando só quem pode dizer se tá tudo bem é ela. Então se esse menino vomitou, chorou, que mostrou corporalmente que ele não queria descer do carro, que ele não queria ir, quem tem o direito de dizer que tá tudo bem com essa criança? Se ele está dizendo que não está tudo bem, que ele tá tentando avisar. Quer dizer, esse garoto provavelmente ele já vinha apanhando há muito tempo, né, gente? Porque vamos combinar que ninguém... Não, de novo, como para quem chegou agora, eu falei no início da live, a ideia não é julgar ninguém. A gente não sabe o que aconteceu. É só porque me chamou muita atenção o pai dizer que a gente já sabe que ele vomita quando tá ansioso, que ele vomita quando tá com medo. E tá tudo bem, tá fazendo acompanhamento psicológico, tá tudo bem. Não está tudo bem. Então a ideia não é a gente julgar. Por que eu quero falar isso pra vocês? Porque quando a gente fica com raiva e atire a primeira pedra aqui, mãe e pai que nunca sentiu raiva do filho. A gente sente. E tudo bem a gente sentir. O problema é o que a gente vai fazer com isso. A gente sente raiva dos nossos filhos. Eles tiram a gente do controle. Sim. Principalmente quando a gente não tá bem, porque quando a gente tá tomando um vinho com os amigos, a criança faz um negócio que é exatamente a mesma coisa que ela faz numa hora que você tá com problema no trabalho, que você tá sem tempo, aquilo te incomoda muito mais, certo? O nosso estado faz com que o comportamento da criança
chegue de uma maneira ou de outra na gente, né? Agora, sentindo raiva, e não vamos mascarar que a gente sente, ninguém bate por tanto tempo numa criança a ponto de provocar essa quantidade de lesões. Então, quer dizer, não foi a primeira vez por algo que ele fez. Essa criança provavelmente vem apanhando há muito tempo, e aí ele tá vomitando sem motivo, e aí ele tá chorando sem motivo. Motivo tem, os responsáveis só não estão sabendo ler. De novo, o que aconteceu lá com a minha aluna na sala de aula que eu contei pra vocês. Então, e aí uma coisa que eu escutei, né, que até uma pessoa escreveu pra mim nos stories, essa idade de 4 anos é muito desafiadora e tira os pais do controle. A única idade, a única fase do desenvolvimento da criança que é desafiadora a ponto de tirar os pais do controle é aquela fase que você desconhece, que você não sabe o que esperar. Se você sabe o que esperar de uma criança de 4 anos, essa fase não é tão desafiadora assim. Se você sabe o que esperar de um adolescente de 15, a adolescência se torna menos desafiadora. Só que existe uma cultura de achar que a gente sabe educar porque a gente foi educado. E aí a gente não sabe que uma criança de 4 anos, por exemplo, tem uma capacidade imensa de fantasiar, e nessa fase ela começa a ter mais pesadelos e por isso ela acorda mais à noite, e daí a mãe e o pai, que antes estavam conseguindo dormir de volta, felizes e tranquilos, porque acabou a fase do neném, agora de novo começou a acordar. E aí você ouve reclamação: Marina, estava dormindo super bem, agora começou a acordar de novo toda noite com 4 anos. Sim, é esperado que a criança tenha pesadelos nessa idade, por conta dessa capacidade de fantasiar. É esperado que a criança de 4 anos entre em crise com várias coisas. Ela está numa fase de transição entre idades importantes, amadurecendo determinadas funções, determinadas capacidades, competências, que vão fazendo com que ela tenha esse comportamento que parece desafiador, né? Porque ela, na verdade, está testando o limite. Deixa eu ver até onde eu posso ir, até onde eu não vou, mas eu vou ali porque eu quero ver se ali tem limite. O limite faz bem para a criança. Ela quer o limite do mesmo jeito que ela quer a rotina, né? Então, basta saber o que esperar, basta dar uma estudadinha na fase do desenvolvimento, que fica muito mais fácil de lidar com ele. Mas vamos lá, que eu falei que eu queria fazer um encontro rápido com vocês aqui, uma live que não estava programada, mas eu imaginei que diante dessa situação poderia ser útil para mães, pais, profissionais da infância em geral, essas 5 sugestões que eu utilizo muito com as minhas crianças, em casa e em sala de aula, para a gente fazer a leitura do que é que está por trás do comportamento, do que é que está causando esses comportamentos na criança. Olá para quem está chegando, para quem chegou agora. Então a primeira sugestão normalmente a criança tem esses comportamentos quando ela está vivendo alguma emoção intensa, que normalmente é de medo ou de raiva, né? Então, se a criança está sentindo medo, se a criança está sentindo raiva, ou se ela está tendo, por exemplo, um momento de uma vergonha absurda, que a criança muda de cor, que ela parece que sai de órbita, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir acessar o que está por trás desse comportamento é que essa criança se acalme. Lembra que eu falei? A emoção é da ordem do corpo, a emoção é experiência pura que ela está sentindo. O sentimento, ele já envolve uma decodificação semântica. Então o sentimento, ele já é da ordem de um envolvimento de um pensamento, de uma elaboração. Então, no momento que a criança está na emoção, ela precisa primeiro se acalmar, senão ela vai elaborar nada. Como é que a gente faz para a criança se acalmar? A gente se acalma. A gente se conecta com a atitude corporal da calma, porque um corpo calmo transmite e consegue a calma do outro corpo. Eu sempre oriento os pais dizendo que calma não é um negócio que a gente ensina, é algo que a gente contamina. Quando você respira, a criança respira. Quando você se acalma, a criança se acalma. Uma criança está tendo uma crise de medo, de raiva, ou escutar, calma, respira, não tem resultado nenhum, porque a criança não ouve o que você está dizendo, ela se conecta com o que ela está vendo e ela espelha esse comportamento corporal.
Então, primeira coisa, se acalmar, acalmar a criança para que a gente possa passar para a segunda etapa, para começar essa elaboração, tá? Outra coisa que funciona muito é um estudo da Universidade de Miami sobre o abraço na hora do medo, na hora da raiva, que fala sobre a liberação da ocitocina no momento do abraço. Então, como a gente pode, na hora que a criança está vivendo essa emoção, por exemplo, nesse caso do Henry, está vomitando, está chorando, desesperado ao estacionar o carro na porta da casa da mãe, é abraçar essa criança, porque um abraço de 20 segundos, esse estudo é muito legal, é da Universidade de Miami, que mostra isso, que um abraço de 20 segundos de conexão corporal, peito com peito, ele começa a liberar ocitocina, e a ocitocina, ela diminui os níveis de adrenalina e de cortisol no corpo. Então ela volta esse corpo da criança para a homeostase, garantindo de volta um equilíbrio, tá? Para que daí você possa conversar com a criança, para elaborar. Então a primeira coisa, acalmar para elaborar, ok? Segunda coisa, acalmou, você vai nomear para a criança o que ela estava sentindo. Então, meu amor, olha, isso que você está sentindo é medo. Ai, que legal. A Ana Flora tá dizendo que sempre faz isso com a mãe dela, um abraço de 20 segundos. Olha que maravilha. Uma pessoa que não é uma criança, é um adulto, poder ainda fazer uso. A gente ainda agora na pandemia tá com carência de abraço, mas que a gente abrace, que a gente use o abraço como recurso de bem-estar, né? Quantas vezes você tá em casa, tá convivendo com o marido, vai ver, tá passando reto, sabe? Não tem um toque, não tem um carinho, não tem um cuidado corporal que fomenta tanto o bem-estar, a homeostase, o equilíbrio nosso em todos os sentidos, né? Que bonito, Ana Flora. Então dizer para a criança, olha meu amor, vamos puxar de novo para o caso do Henry, isso que você está sentindo é medo. Você está vomitando porque você está com medo. Você consegue me dizer medo do quê? Então você já deu um passo para tentar ajudar essa criança a elaborar e mostrar para você provavelmente o que é que ela está sentindo. Pode ser que ela fale, não sei, ok, mas você nomeou para ela o que ela está sentindo. Então ela já está conseguindo entender que isso tudo que está acontecendo com o corpinho dela, essa taquicardia, isso que ela está sentindo na pele, essa palpitação, essa coisa no olho, essas reações fisiológicas têm um nome, e esse nome é medo, tá? E aí você já engata na minha terceira sugestão, que é o autorrelato, que é dizer para a criança, primeiro, acolher e aí fazer o autorrelato. Meu amor, tudo bem você sentir medo. Você sabe que eu também sinto medo? Eu tenho medo de dirigir sozinha à noite, por exemplo. E aí quando a gente começa a fazer o autorrelato, a criança vai elaborando que tudo bem ela se sentir como ela se sente, que ela tá tendo a emoção dela validada. Por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, dizer para uma criança, não precisa ter medo. Como é que você diz para uma criança não precisa ter medo se ela tá com taquicardia, liberação, picos de adrenalina e cortisol no corpo, se ela tá vomitando? Então não tem como. E a gente foi educado ouvindo, não precisa ter medo, não fica triste, não de novo, por maldade, porque nossos pais falaram, vamos acabar com a saúde emocional dos nossos filhos. Não, porque eles não sabiam o problema de dizer isso, né? Então, acolher e fazer o autorrelato. E aí, quando você diz para a criança que você também sente o medo, ela se acalma e você passa para a quarta etapa, que é a narrativa em voz alta, que é a narrativa interior em voz alta. O que é isso? É processar em voz alta o pensamento que me levou a, apesar do medo, agir de uma forma que pudesse me ajudar. Então, eu disse, sabia que eu também sinto medo? Eu tenho medo de dirigir à noite sozinha. Porque eu já passei por uma situação que toda vez que eu dirijo à noite sozinha, eu acho que pode acontecer alguma coisa ruim, e daí eu fico com medo. E aí eu penso, poxa, não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo.
Mas o que eu mais faço, o que me ajuda, e aí você vai balizando e conduzindo a criança para o que você quer, lembra? Qual que é a sua intenção com essas 5 etapas que eu tô passando para vocês? É acessar o que é que tá por trás do comportamento. Então, aí sabe o que eu faço? Eu converso com alguém e conto para essa pessoa que eu tenho medo de dirigir sozinha à noite para ela me ajudar. Eu estou induzindo a criança através de uma história, de um autorrelato, de uma história pessoal, eu estou induzindo a criança a fazer o mesmo. Então ela vai pensar, poxa, minha mãe conversa com alguém sobre isso que ela sente, eu vou contar para ela. Eu também vou dizer o que eu sinto. E aí, nesse caso, se você tem uma suspeita, como quando aconteceu com essa minha aluna, que eu vi que ela ficou... Ela não foi nem na narrativa interior, nessa conversa em voz alta. No dela foi no storytelling mesmo. Mas quando eu percebi que tinha alguma coisa, eu comecei a induzir para que ela contasse e ela acabou contando. Quando eu entro no carro, o motorista, a primeira coisa que ele fala é que o nosso combinado é não contar nada pra ninguém, porque se eu contar pra mamãe, a mamãe vai morrer, então eu não vou contar nada pra mamãe. O motorista faz o acordo e depois abusava dela. Por que ela me contou? Porque ela estava num contexto lúdico. E o lúdico faz o que com a criança, gente? O lúdico desarma a criança. A criança não fica reativa mais. E quando ela vê, ela conseguiu acessar esse mundo interior, elaborar de alguma forma e te contar. Tá? Então, fez essa narrativa em voz alta, disse para a criança o que é que você costuma fazer, volta a perguntar para ela. Você gostaria de conversar comigo sobre isso que você acha que está fazendo você vomitar de medo? Aconteceu alguma coisa que te deixou assim, se sentindo mal, se sentindo com vergonha, se sentindo com medo, que você quer dividir comigo? Isso o professor pode fazer em sala de aula. Isso a mãe e o pai podem fazer o tempo todo. Isso a avó que ficou com a criança, um cuidador, a psicóloga. Eu estava trocando uma informação com a psicóloga dessa garota, dessa minha aluna. E ela falou, Marina, eu via que tinha alguma coisa, tentava acessar na conversa, brincando com ela, jogando com ela, e ela não contava. Por que ela contou lá na sala de aula do teatro? Porque ela transferiu para ficção o que estava acontecendo. Antes de contar o que acontecia com ela, ela colocou um personagem em cena, e aí eu vou entrar aqui agora no storytelling, que não quer me falar você? Tudo bem, não vou falar, deixa eu te contar uma história, em outro momento ou na sequência. Era uma vez um ursinho, um leão que brigou com outro leão na selva. Um leão neném. E aí os 2 leões nenéns brigaram ali na selva. E um leão bateu muito no outro. Bateu, machucou muito esse outro leão. E aí ele voltou, na hora que ele estava voltando para casa, o leão que bateu falou para ele, olha, se você contar para o seu pai que eu te bati, o seu pai também vai apanhar de outros leões que tem aqui do meu lado da selva, que são muito grandes, fortes e violentos, e vão matar o seu pai de tanto que vão bater nele. Você tira da criança, coloca na realidade ficcional e faz um storytelling levando para o final que você quer. Mas aí o leão não teve medo. O leão pensou assim, meu pai é forte, não vai acontecer nada com ele, voltou para casa e contou pro pai tudo que tinha acontecido. E aí o pai foi lá e conseguiu conversar com os outros leões e mostrar que bater machuca, que bater não é legal. E aí, enfim, tô aqui inventando a história. E aí todos os leões ficaram amigos e fizeram uma grande festa na selva. Você conta a história acontecendo com esse personagem protagonista, aquilo que você queria que acontecesse com a criança, para ela te contar o que está por trás do comportamento dela. E ela vai, uma hora ou outra, ela vai contar. Aconteceu isso comigo segunda-feira aqui em casa, com a minha filha. Uma situação que ela estava adorando de fazer a ginástica e de repente saiu da escola e falou, eu quero sair da ginástica. E aí? O Einstein diz, brincar é a mais alta forma de pesquisa. Minha filha, que adora ginástica, chega e fala, eu quero sair da ginástica. O que eu, como mãe, tenho que fazer? Pesquisar o que está por trás desse comportamento dela, dessa fala dela. E aí, para eu acessar esse mundo interior, não existe outro caminho que não seja se utilizar da ludicidade.
esses 5 passos que eu falei para vocês, eles constroem um caminho, né, que é muito eficiente. Assim, eu tenho nesses 27 anos de sala de aula resultados muito efetivos fazendo esse caminho e com as crianças em casa. Porque, gente, se a gente não ajudar a criança, ela não vai elaborar o sentimento, ela vai ficar na emoção, e aí ela vai ficar gritando, chorando, vomitando, tendo ataque de birra, disputando poder, porque ela vai ficar só no corpo, mordendo. E você fala, meu Deus, mas o que aconteceu? Começou a morder de uma hora para outra. A gente precisa entender o que é que está por trás disso, ajudar a criança a elaborar, para poder, então, se responsabilizar por esse mundo mais profundo, depois da ponta do iceberg que eu falei para vocês, que é responsabilidade nossa, pelo menos até os 12 anos, gerenciar e ajudar a criança, lembrando que o nome disso é educação emocional, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Boa tarde para quem chegou agora. Eu entendo que a gente está entre mães bastante aqui, profissionais da infância, e me ocorreu aqui uma coisa, e se vocês toparem a gente pode fazer. Que vai levar, vamos dizer, 2 minutinhos. Vocês topam? Manda aí um coraçãozinho para mim se vocês toparem, pra gente encerrar esse encontro. E que acima de tudo, né, porque eu peguei essa situação do Henry para trazer essa conversa, mas um garoto de 4 anos teve a vida retirada num ato de covardia e de violência. Então que a gente também possa mandar nossas orações, aquilo que for as nossas crenças, para que esse garoto encontre paz, para que as pessoas queridas em volta dele, que a gente já nem sabe mais quem são, porque quando chegou a notícia, quando eu recebi o comunicado da escola, e aí agora eu falo em defesa da escola, porque já tem lá a matéria no Globoplay falando que a escola publicou em nota acidente doméstico, como se a escola estivesse querendo encobrir alguma coisa, e não, essa foi a informação que chegou, que havia sido um acidente doméstico, que foi uma informação suspeita. O garoto caiu da cama e morreu, perfurou um órgão, o fígado, e teve uma hemorragia interna e morreu. Isso não é uma coisa normal, né? Mas quando chegou a notícia, eu só rezava pela mãe. Eu ficava assim, gente, coitada dessa mãe, meu Deus, que situação dessa mãe. E aí, de repente, quando chega que a criança morreu espancada dentro de casa, no mesmo teto que a mãe, a gente não sabe. Tava a mãe e o namorado, a gente não sabe, a gente ainda vai saber. Mas enfim, que a gente possa mandar as nossas orações e vibrações para o Henry e para as pessoas para os amiguinhos que perderam a amizade dele, para as pessoas que ficaram e que lamentam essa perda, e também por essa mãe e por esse namorado dela e por esse pai que, mesmo agindo com covardia, com violência, certamente são pessoas que estão emocionalmente muito adoecidas, pessoas que estão mentalmente transtornadas e emocionalmente desequilibradas, desestabilizadas para chegar a esse ponto. Então que a gente também mande as nossas orações para eles, tá bom? Pois é, e agora essa reviravolta, exatamente. Rita, listar os 5 pontos rapidinho, de novo. Olha, eu falei que eu não ia deixar salva, mas eu vou deixar assim, tá? Por esse seu pedido, eu vou deixar salvo, assim vocês podem acessar lá sempre, tá bom? Vamos fazer isso? E aí fica lá no feed, e aí você pode pegar lá com detalhe. Mas os 5 caminhos são: acalmar para poder elaborar, nomear o sentimento que veio em decorrência desse disparo emocional que a criança teve, fazer a estratégia do autorrelato, o acolhimento e o autorrelato, depois a narrativa interior em voz alta, né, essa conversa interna, elaborando passo a passo em voz alta, e o storytelling, que é tirar da criança e colocar numa realidade ficcional aquilo que você quer conduzir que aconteça, que ela te conte, tá bom? Mas aí tá tudo, vou deixar a live salva e vocês pegam lá. Vocês topam fazer esse encerramento aqui comigo?
deve durar 2 minutos. Eu tenho lá no Jogar Educa, no meu curso, tem um módulo que eu faço algumas atividades de relaxamento e de reprogramação emocional e de programação emocional. E aí me deu vontade de fazer uma aqui rapidinho com quem topar, tá bom? Então, vamos descruzar as pernas, descruzar os braços, e aí vou pedir que vocês se sentem confortavelmente. Talvez vocês estejam no carro, dirigindo, na rua ou em casa com barulho, mas na medida do possível se acomodem. E aí eu vou colocar aqui uma música. E aí a gente vai fechar os olhos, se for possível. E você vai imaginar que você está andando por uma calçada e aí lá na frente, na calçada, você vê um bar desses que as mesas ficam pro lado de fora e as pessoas ficam sentadinhas ali. E você vai se aproximando e percebe que tem uma mesa que tem um grupo de jovens conversando. E aí você percebe que o tempo passou e que você está tendo uma experiência num futuro, quando teu filho já cresceu e é um adolescente que está sentado numa mesa de bar com os amigos dele. E aí você vai se aproximando e percebe que eles falam sobre a infância. E aí eles falam e dão risada, se divertem. Cada um está contando coisas sobre a sua infância. E de repente chega a vez do seu filho falar. O que será que ele vai contar para os amigos dele sobre a infância dele? Quais são as memórias que o seu filho adolescente carrega dos 12 anos de infância que ele viveu? O que você, mãe ou professora, cuidadora, cuidador, pai, professor dessa criança, representou na vida dele? E que história que ele está contando? Como que ele está falando sobre você para os amigos dele? E aí você escuta. Como num filme você se relembra dessa infância, dos desafios, dos momentos em que você teve certeza de que estava fazendo o melhor do possível. Você se lembra dessa pandemia que você passou com seu filho criança e de todos os desafios que ela te ofereceu. E então você vai se afastando. E vai vendo de longe essa mesa no bar, onde teu filho conversa com os seus amigos sobre a infância dele. E aí, se você conseguiu fechar os olhos, nesse momento você pode, aos poucos, no seu tempo, começar a abrir os olhos. Lentamente movimentando o corpo. Aqui a gente está numa situação de live, 6 horas da tarde, então eu imagino que vocês não estejam num ambiente tranquilo.
Como eu vou deixar a live gravada, quem sabe vocês conseguem acessar de novo e aí deitar na cama e fazer com calma. Essa é uma experiência de visualização que a gente faz muito, a gente utiliza muito no trabalho de programação emocional. Na verdade, a visualização é um recurso no teatro que a gente utiliza para criar realidades, né, e depois concretizar, materializar essas realidades, e que funciona muito nesse caminho de pensar, processar. Gabriela, é normal ficar emocionado? Com certeza é. Com certeza é muito normal ficar emocionado, porque quando a gente faz essas viagens no tempo, a gente consegue, é o zoom out, né? A gente consegue elaborar, né? A live toda a gente ficou falando sobre elaboração. A gente consegue elaborar o que está por trás também dos nossos comportamentos com as crianças. Então, sim, é muito normal que a gente se emocione e a ideia é justamente que a gente reveja muita coisa a partir dessa projeção para o futuro. Porque quando a gente está no meio da coisa e agora nessa situação de pandemia, parece que não tem fim essa relação desafiadora com a criança, né? E aí você começa a entrar no ciclo vicioso mesmo, de parece que, gente, que loucura, só que quando a gente se afasta e pensa que a infância já vai acabar. Não sei, Gabriela, quantos anos tem seu filho, seus filhos, mas quanto tempo mais? Eu sempre faço essa pergunta, quanto tempo mais te resta para chamar teu filho de criança? Então é agora, entende? A Ana Flora tá dizendo que pensou nos filhos da Rita. Lá, Rita, ela vai se emocionou por tabela, provavelmente. Então é uma coisa pra gente se dar conta mesmo, que já é isso, é essa realidade que a gente vai ter, os nossos filhos conversando com os amigos deles sobre memórias da infância. Tem 6 anos, Gabriela, então te resta mais 6, tá na metade da infância. E passa, e de repente a gente vai falar, opa, foi, e aí, né? Então é importante a gente fazer essas viagens no tempo, sabe? Inclusive por um processo de cura da nossa criança interior, da nossa infância, das coisas que a gente tem que curar e elaborar, mais do que curar, elaborar da nossa infância para não replicar e transferir para as nossas crianças, né? Aquilo que eu sempre digo, a criança que a gente foi é determinante na educação que a gente dá para a criança que a gente tem. Isso é fato. Quem foi ameaçado tende a ameaçar, quem foi chantageado tende a chantagear, quem foi oprimido tende a querer exercer poder, né? Ou cai no extremo oposto, na permissividade, porque eu não vou fazer com o meu filho o que fizeram comigo. Mas o equilíbrio, né, ele tá num outro lugar, num caminho do meio, que é o caminho firme e gentil, assertivo de uma educação consciente, certo? Mas isso é outro assunto. Abriu a torneira e não fecha, Rita, chora. Lembra que eu falei uma estratégia inteligentíssima do corpo de colocar o cortisol para fora e buscar a homeostase. Vamos desengolir o choro, né? Manu já foi, Aline, saiu da infância já, Henrico falta pouco, deu um aperto no coração. É isso aí. Mas vamos usar esse aperto e essas lágrimas para não ter culpa, e sim assumir com consciência a responsabilidade daquilo que nos cabe. E que o anjinho Henry descanse em paz de tudo que ele vinha sofrendo provavelmente há muito tempo, né? Para chegar nesse ponto. Tá bom, gente? Obrigada pelo encontro, pela companhia de vocês. E diferente do que eu falei nos stories, eu vou deixar a live lá, tá bom? Salva assim, para que esses 5 passos fiquem aí acessíveis para mais pessoas, tá bom? Um beijo para vocês, que vocês tenham uma boa noite.